Então, com alegria, nós nos encontramos para o programa Deus, Médico dos Médicos. Nós aqui estamos para um tema muito importante. Convide pessoas conhecidas, amigas, telefone. Olha, está iniciando este programa Deus, Médico dos Médicos, cujo tema é a gula. Gula é um dos pecados capitais. Pecado capital é aquele que gera outros males, como a inveja, a soberba, a avareza e assim por diante. Mas nós não vamos tratar de pecado capital, não. Vamos tratar da gula como tal. E a gula é o excesso no comer e no beber. Mas tem também seu aspecto psicológico, até espiritual. Chegam alguns místicos mesmo a dizer que é esta não confiança total em Deus, que, por assim dizer, faz com que surja essa vontade desenfreada, por vezes, de comer ou de beber. Mas vamos lá, nós temos aqui duas pessoas que entendem e muito deste tema. Uma é psicóloga, é a Mara Leme Martins. Doutora Mara, prazer em vê-la aqui conosco. Muito feliz dessa oportunidade, eu agradeço a oportunidade. E temos uma nutricionista que, portanto, sabe as medidas do que comer, o que beber, o que é necessário ao organismo, que é Adriana Natália da Cruz Vicente. Que nome comprido, não é verdade? Mas, Adriana, seja bem-vinda. Prazer é todo meu. Que alegria inteira em vê-las aqui. E creio que a gula, como você dizia também antes, não é simplesmente esse excesso no comer e no beber. Existe dimensão, como psicóloga que é, né? Tem essa outra dimensão que está presente na pessoa e que, por assim dizer, a impele a comer, não é verdade? Com certeza. Um exemplo que eu acho que poderíamos dar para falar em gula seria aquela bola de sorvete a mais. Sabe aquela coisa que assim, nós sabemos que não seria o ideal, mas nos permitimos. Então, quando falamos em gula, ainda estamos falando em uma situação, um comportamento controlável, tá? Diferente de transtorno. Quando a pessoa tem um transtorno de alimentação, o transtorno domina essa pessoa, né? Ela é dominada por esse transtorno. No caso da gula, é aquele comportamento não compulsivo, vamos dizer assim. O transtorno já é um comportamento... Que é controlável. Exatamente. E ela pode controlar, embora ela exceda... Embora ela exceda, exatamente. Eu acho que é importante assim, estar definindo, né, para poder depois trabalhar um pouquinho na questão no todo, para saber até que ponto é considerado, entre aspas, algo normal e onde entra o patológico, que causa muitas dores, problemas de ordem familiar, enfim, para a própria pessoa, trabalho, relacionamentos, etc. Nós vemos, mesmo quando se fala da gula, há um grande autor que dizia que é o medo de faltar o que comer. Sim. E a pessoa, psicologicamente, ela tem dentro de si uma certa preocupação. Então, ela come com medo de que amanhã ou depois falte algo para a sua alimentação ou para tomar. O que a nutricionista diria a esse respeito? Então, do ponto de vista da nutrição, a gula, esse excesso no comer, ele é muito prejudicial, né? Porque, como a gente sabe, todo excesso, principalmente dos alimentos, né, ele pode acarretar numa doença crônica não transmissível, até no caso a obesidade, né? E a relação do indivíduo com a comida, ela vem mudando ao passar do tempo, né? A gente sabe que na Roma Antiga, esse excesso no comer era algo que eles tinham como isso, eles tinham como ponto focal, né? Porque esse excesso no comer, eles tinham os grandes banquetes. Já depois, né, a gente vê em outras épocas que o excesso no comer, ele acabava sendo visto como uma idolatria.
Então, é muito complicado a gente falar dessa questão da gula de acordo com a época que a gente está passando, né? Para alguns é uma coisa, às vezes, positiva, esse excesso, é uma questão cultural, e para outros acaba sendo negativo. Mas, do ponto de vista nutricional, todo excesso é prejudicial ao organismo. Quando se fala de idolatria, nós poderíamos falar quase uma fixação, ou aquilo que a doutora Amara falava do transtorno, né? Aí já começa a entrar no campo patológico, não é verdade? Sim, com certeza. E o que acontece, até essa questão traduzindo um pouquinho, trocando um pouco, a questão dessa fome constante. Então, dentro da psicologia, nós usamos assim, é fome de quê? Geralmente, às vezes, dores não digeridas. Né? Até trouxe coincidentemente, acabei de receber um material... Essa revista? Por que revista? Porque mostra a revista da Oprah, né, de dezembro de 2010, onde fala um tema muito sobre isso, que é um curso, né, um curso milagroso, vamos dizer assim, em perda de peso. Literalmente milagroso, por quê? No sentido que ela quer colocar, porque enfoca muito o espiritual. Hoje já não se trabalha mais com partes. Né? As partes, elas têm que convergir, elas têm que se falar, as partes do ser humano. O aspecto psicológico, o aspecto físico, o aspecto espiritual. E o que se percebe aqui, principalmente, achei muito apropriada essa matéria. Eu conheço a Mariane, que é a pessoa que escreveu, fiz cursos com ela já em 94, né, Mariane Williams, que trabalha muito com esse lado, o componente espiritual, e mostra o seguinte, que muitas vezes nós vamos construindo verdadeiras muralhas com dores não digeridas, através da comida. E onde vem a obesidade. Por exemplo, a pessoa tem uma frustração muito grande, então ela começa a comer de uma forma compulsiva, podendo vir até a ser um transtorno alimentar. O que acontece? Ela vai se tornar, digamos assim, vai ganhar um peso, pode se tornar até obesa. Então, a princípio, uma coisa ruim, mas ela tem um lucro secundário com isso, porque aquela obesidade, de repente, vai protegê-la. Por exemplo, ela evita ir a uma praia, se expor, ou ela vai se fechando um pouco dentro daquela obesidade. Então, ela tem um lucro secundário. Com que objetivo? Não sofrer. Então, ela teve uma frustração, voltou essa dor para a comida, essa dor não processada, como uma forma de compensação e defesa. Qual o objetivo, sempre o objetivo do ser humano? Ele manter um estado de equilíbrio, né, chamado homeostase, para o seu bem-estar. Então, correlacionar esses fatores eu acho muito interessante. As dores emocionais não digeridas, né, que todos nós temos dores, né, mas não digeridas, coisas que... acho que um fator também muito interessante é a questão do perdão. Né? Muitas vezes você saber soltar. E aquela fala, a hora que você solta, você literalmente vai desfazendo essa muralha. E por que, como eu falei, de revista? Porque hoje isso é algo que está, assim, poderíamos falar literatura... Não quero... Bem presente, né? Quase de almanaque, aquela coisa que... Por quê? Porque as pessoas têm sede de saber essas coisas, de se conhecer melhor. Eu não sei se o senhor concorda, Dom Fernando, mas se a gente comprar, sempre uso esse exemplo, se comprarmos uma caneta Bic, ela vem lá atrás com um manualzinho pequeno, mas de instrução. E o ser humano, nós temos um material que sabemos qual é, mas para muitas pessoas, assim, não sabemos exatamente como funcionamos, coisas básicas, né? Ligar fatores emocionais com espirituais, com físicos. Quando falamos, por exemplo, de frustração, falamos em perdão, que é espiritual. Não simplesmente a frustração, perdão, a preocupação. Sim, uma também. falta talvez Pessoas de fé. que estão preocupadas, não é verdade? Acaba gerando uma certa ansiedade, acaba descontando no alimento. A compensação, muitas vezes, é a alimentação. Aí, complementando o que a doutora Amara falou, essa questão da obesidade, acaba gerando um ciclo, assim, vicioso, porque a pessoa, ela já está com o estado emocional dela um pouco... alterado, né? Sim. No caso, a obesidade, a pessoa já vai ter uma baixa autoestima e, com isso, fica nesse ciclo vicioso. A pessoa vai comendo mais porque se sente pior e acaba gerando mais outros problemas. Nós vemos realmente, como dizia a doutora Amara, o ideal é nós termos esse equilíbrio de toda a realidade da nossa pessoa espiritual, seja o físico e seja o aspecto religioso. Sim, né? E, portanto, nesse equilíbrio é capaz realmente de se sentir bem, se alimenta suficientemente e sem ter, vamos dizer, esses excessos, seja na comida, na bebida, compensações, né, diríamos melhor. Mas nós temos uma reportagem, vamos ver a reportagem. Fome e vontade de comer são confundidas diariamente quando o assunto é comida.
isso daí. Fome é uma necessidade do corpo. E a vontade de comer é a gula. É o que eu tenho, come demais. Então, a gula é o excesso de comida, né? O excesso de comer. Primeiro, o transtorno alimentar começa com a gula, depois ele pode levar a bulimia, anorexia, que já são as doenças psiquiátricas, né? Para algumas denominações cristãs, a gula é considerada um dos 7 pecados capitais. Segundo tal visão, esse pecado também está relacionado ao egoísmo humano. Já os especialistas definem este sentimento como um distúrbio alimentar, que utiliza a comida como compensação por algo que não está indo bem em outras áreas da vida. Muitas vezes a pessoa não está com vontade de comer, mas aconteceu algo, o dia dela foi super estressado no serviço e ela chega em casa, toma um banho e fica aquele vazio dentro dela e ela vai para a geladeira e come uma coisa e fica insaciável, na verdade. A gente sabe que o peso está muito relacionado com o emocional e o psicológico, né? Às vezes a pessoa tem uma perda de um familiar, tem uma separação, tem algum problema no serviço, alguma coisa mais grave, emocionalmente ela está desequilibrada e ela busca a compensação no alimento. É verdade, não aguenta e acaba comendo muito, sem necessidade. É que às vezes fico muito tempo sem comer, aí a hora que eu vou comer eu como bastante, mas não que eu como todas as vezes. A pessoa está tão insatisfeita com outras situações da sua vida que a única maneira de se satisfazer e que ela própria pode se satisfazer é através da comida. Então ela vai comendo e ela não se dá conta. Quando ela se dá conta, ela se vê diante do espelho e não se reconhece. Aí tem a distorção da própria imagem. A qualidade de vida ela começa internamente. E internamente também inclui a nossa alimentação.